Olá, seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui nessa conta do YouTube. Meu primeiro não é meu primeiro vídeo, porque essa conta do YouTube, esse canal era focado mais pra jogos e eu desanimei, né? Eu vou focar agora é livro, que é o que eu tenho mais feito ultimamente. O primeiro vídeo é uma frase da minha atual leitura de um livro que é muito famoso, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu tô no começo, praticamente, na página 55, mas uma frase que me pegou, um trecho, é esse aqui, ó. Que o próprio Raskolnikov, ele se questiona sobre, que é assim: um ponto sobre o qual tinha dúvida era se a doença determinava o crime ou se o próprio crime, em virtude da natureza, não seria sempre acompanhado de algum fenômeno mórbido. E o que essa pergunta que ele faz não foi respondida ainda. A gente não tem uma certeza, a gente não tem um estudo, até onde eu pesquisei, um estudo concreto sobre o quê? Porque a pergunta é o seguinte: a doença leva alguém a cometer um crime ou é o próprio crime que adoece quem comete? Parece uma pergunta simples, mas quando você entende o que ela significa, percebe que ela não muda completamente a forma como enxergamos a culpa, a consciência da natureza humana. A primeira interpretação é relativamente direta. Será que algumas pessoas cometem crimes porque já estão psicologicamente aborrecidas? Ou quando vemos crimes exatamente violentos, muitas vezes ouvimos perguntas como: ele tinha algum transtorno? Ele já estava em período em perfeito estado mental? É uma tentativa de encontrar uma explicação para algo que parece incompreensível. Mas, né, Dostoiévski não para aí. Mas o que eu quero trazer é um ponto importante. A natureza humana, ela procura muito sentido para a vida. Ela procura muito sentido, ela procura muito resultado, ela procura muitas explicações, ela procura muito o porquê. O porquê que aquilo aconteceu, por qual motivo por trás. Também Santo Agostinho, que fala desse mesmo sentido, que para Santo Agostinho, o ser humano não busca apenas explicações para a vida. Ele busca uma verdade que dê sentido à sua existência. E uma das frases que Santo Agostinho fala é: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Santo Agostinho, segundo Santo Agostinho, essa inquietação faz parte da natureza humana. É por isso que tentamos encontrar uma lógica para tudo, para o sofrimento, para a culpa, para o amor e até para o mal. E Santo Agostinho faz um alerta: a razão pode criar uma justificativa, a consciência, porém, continua apontando para aquilo que reconhece como verdadeiro. É justamente isso que vemos em Raskolnikov. Ele constrói uma teoria brilhante para justificar o assassinato. Ele acredita que homens extraordinários podem ultrapassar a moral comum em nome de um bem maior. Intelectualmente, seu argumento parece consistente, mas sua consciência nunca aceita essa conclusão. É como se Dostoiévski dissesse aquilo que Agostinho já havia percebido séculos antes. O homem consegue enganar outras pessoas, às vezes consegue até enganar a si mesmo por algum tempo, mas não consegue silenciar completamente a sua consciência. Por exemplo, se um ente querido seu morre, a gente procura o porquê. O porquê que é aquilo? O porquê. E muitas das pessoas vão dizer o que? Foi a vontade divina, foi a vontade de Deus, foi porque Deus está no controle de tudo. Então, Deus sabia o que ia acontecer, às vezes ele morreu porque
Deus sabia que se ele vivesse ia piorar. Então, isso é como fosse uma anestesiada na nossa consciência, buscando, sabendo que há um poder maior, há uma vontade maior e há uma justificativa e há um porquê daquele ato, daquele acontecimento. Então, a natureza humana é isso. A gente percebe muito que a natureza humana é esse fato da gente buscar um porquê, um motivo e uma lógica por trás daquele fato. Se o crime, agora voltando pro livro, mas ele sabe, ele propõe algo muito mais profundo. Se o crime, por sua própria natureza, adoece a pessoa, não apenas diante da lei, mas diante da própria consciência, como a gente pode ver, ele começa a ter delírios, ele começa a se autoflagelar, ele começa a se autoculpar, ele tem febres. Então a gente tem ali a autoconsciência e é exatamente isso que acontece com Raskolnikov. Ele começa a isolar-se das pessoas, vive perseguido pelos próprios pensamentos. E isso mostra muito que a sua punição começa muito antes da polícia descobrir. Começa dentro dele. Como se sua consciência dissesse: você pode convencer o mundo, mas não consegue convencer a si mesmo. Essa é uma das grandes críticas ao autor. Raskolnikov acredita que algumas pessoas extraordinárias têm o direito de ultrapassar limites morais para um bem maior. E essa discussão continua extremamente atual. Hoje falamos sobre a saúde mental, comportamento humano e fatores sociais para compreender por que alguém pratica o mal. Essas discussões são importantes, mas Dostoiévski nos lembra de outra dimensão. Existe também a dimensão moral. A pergunta dele continua viva. Será que existem escolhas que inevitavelmente deixam marcas em quem as pratica? Será que algumas atitudes ferem não apenas a vítima, mas também quem as comete? Talvez seja por isso que Crime e Castigo continua sendo um dos maiores romances já escritos. Porque ele não apenas fala de um assassinato, ele fala de uma luta entre a razão, entre a moral e entre a consciência. Ele entre justificativa da culpa, entre a justificativa de seus atos e a culpa que é imposta por você mesmo, entre a liberdade e a responsabilidade, e talvez a maior prisão não seja feita de muros, mas sim dentro da sua própria alma. Se você gosta desse tipo de reflexão, de literatura, filosofia e psicologia, deixe seu comentário dizendo qual trecho de Dostoiévski mais marcou você. Se quiser ver com mais análises como esta, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.